Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Não Sei Investir, um lugar para a gente conversar um pouquinho aí de finanças pessoais, educação financeira e investimentos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre renda variável. Tem um artigo sobre o tema lá no site, eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser dar uma olhadinha. E sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. O que é a renda variável? Basicamente, a renda variável é todo o tipo de investimento no qual o retorno não pode ser precisado, né? Ele não pode ser definido. Talvez fique mais difícil, fique mais fácil de visualizar comparando com a renda fixa, né? A renda fixa não é fixa, para começar. O que é fixado na renda fixa é a regra do jogo. Então, você tem muito claro a regra do jogo, a forma como se dará o seu rendimento, ok? Essa forma de rendimento, basicamente, ela pode ser pré-fixada ou pós-fixada, né? Inclusive, já tem um vídeo aí no canal sobre renda fixa, eu vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhadinha, beleza? E daí a gente tem esse rendimento que ele pode ser pré ou pós-fixado. Então, pré-fixado, você sabe exatamente quanto que ele rende. É quando um investimento fala que ele vai te pagar, por exemplo, 8% ao ano. Você sabe que deixando seu dinheiro lá, você vai ganhar 8% no período de um ano, ok? Então, sem segredo. Quando ele é pós-fixado, ele está ligado a um benchmark, a algum índice, né? Então, é o exemplo de um CDB que ele te paga 100% do CDI. Quanto que vai ser o CDI daqui 3 meses? Não sei. Daqui 1 ano? Também não sei. Então, você tem um rendimento fixo? Não, você não tem. Esse rendimento ele varia. O CDI ele pode estar em 5% daqui a 1 ano, daí ele pode estar 2% daqui a 2 anos. Você percebe? Isso aqui é impossível a gente prever quanto que vai estar. Então, você não tem certeza do rendimento. Logo, a renda fixa ela não é fixa. O rendimento ele não é fixo. Pelo menos não é necessariamente fixo. Aqui, beleza, você sabe que vai render 8% ao ano. Aqui você já não tem certeza, 100% do CDI, mas quanto que vai estar o CDI? Você sabe o CDI agora. Você não vai conseguir precisar exatamente quanto que ele vai estar daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. Isso é impossível de saber. Mesma coisa é a Selic, por exemplo, né? Quanto que vai estar a Selic no ano que vem? Não dá para saber, não dá para ter certeza. E daí você vai entrar aqui, por exemplo, a poupança, que rende 70% da Selic mais TR, ela também vai ter esse rendimento pós-fixado, né? Então, conforme a Selic varia, o rendimento da poupança, ele varia. Ok, isso aqui é a renda fixa. A renda variável não é isso aqui. Ela é bem diferente, ok? Vamos exemplificar aí com ações, né? Vamos usar a ação como um primeiro exemplo. Vamos supor aí que você compre R$100 de ações do Itaú. Ok? Não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, é somente exemplo mesmo, beleza? R$100 de ações do Itaú. Não existe, diferente da renda fixa, uma regra que vai me dizer aqui como que esse rendimento vai funcionar. Se na renda fixa eu tenho lá o pré e o pós, que vão me dar pelo menos uma ideia de como que vai funcionar isso, né? O pré vai falar, 10%. O pós vai me falar, vai render CDI. Aqui nas ações do Itaú, isso não existe. Não tem como eu afirmar que elas vão render 5% ao ano. Não tem como eu dizer que elas vão render 10% ao ano. Não tem como eu afirmar que elas vão render 100% do CDI ou 200% do CDI. Não tem nem como eu dizer, não tem nem como eu afirmar que eu não vou perder dinheiro nela. Então aqui eu estou falando de rendimento. Mas nada me garante que ela de repente não vai cair 10% no ano.
que ela vai cair 20% no ano, que ela vai cair 30% no ano. Entende a diferença? Então, eu não tenho garantias aqui, eu não tenho garantia de rendimento, eu tenho perspectivas, eu posso fazer projeções, imaginar que vai ter um determinado rendimento, mas eu não tenho certeza. Eu não tenho como dizer que elas vão render 5% no ano que vem, que elas vão render 10% nesse ano. Eu não tenho como afirmar que eu não vou perder 30% do valor da ação nesse ano. Não tenho como dizer. Pode acontecer uma crise, pode acontecer problemas na empresa, pode acontecer qualquer coisa. Então não tem como eu precisar o retorno, né? Não tem como eu definir esse retorno. Não tem uma regra do jogo que me diz: ah, não, se você investir em ações do Itaú, você vai ganhar 5% ao ano, você vai ganhar 10%. É impossível, não tem como. Isso aqui não existe, tá? Não tem como eu indexar alguma coisa e falar: ah, não, na ação do Itaú você pode ir na fé, pelo menos 200% do CDI você ganha. Não, não tem. Não tem como eu saber o retorno, ok? Então, esse retorno não pode ser precisado. E aí é que tá. Por que é renda variável? Porque ela varia, e varia muito, ok? E ela varia para cima e para baixo. Que é o que é uma coisa básica, mas, gente, não riam. Muita gente esquece que varia para cima e para baixo, tá? Muita gente acha que a ação só sobe. Especialmente em mercados, quando você pega um mercado aí que está mais aquecido, um mercado que está mais otimista, investidores mais novos, né, eles acabam entrando e vendo aquela euforia, as ações subindo e pensam que ela só sobe, que essa tendência aí de subida, ela se mantém, inclusive em curto prazo. Não é assim que funciona, tá? Ela é variável porque ela varia para cima e para baixo, com uma grande intensidade, ok? Então, esse exemplo foi de ação do Itaú, mas serve para qualquer outra coisa. Serve para ações da Petrobras, por exemplo. Petrobras, não. Serve para ações aí de qual outra empresa? Uma Porto Seguro, por exemplo, que tem ações aí na Bolsa também. Diversas empresas, elas vão seguir toda essa lógica. Elas são todas renda variável, ok? Você pode dar um outro exemplo aí, ter como outro exemplo os FIIs. Eu vou fazer ainda vídeos aqui no canal sobre ações, sobre FIIs, explicando direitinho o que é cada um, como funciona, né? Mas basicamente em ações você é dono de um pedacinho da empresa. E nos FIIs você aí tem cotas, né, de um fundo, sendo que este fundo ele é dono de imóveis, né? Ou investe em papéis relacionados a imóveis. Então, perceba que aqui são coisas um pouquinho diferentes ali do que você vai ver numa poupança, num investimento como um CDB. Aqui a gente tá olhando muito mais como uma mentalidade de dono, né? Pensa num CDB. O que é um CDB? CDB é basicamente um empréstimo. Você empresta dinheiro para o banco, né? Daí o banco utiliza esse seu dinheiro para as atividades dele e te paga juros em troca disso. O Tesouro Direto também é um empréstimo, só que daí no caso para o governo, né? Você empresta seu dinheiro para o governo, ele utiliza seu dinheiro e devolve ele com juros. Basicamente é isso. Aqui já é diferente. Ações você não está exatamente emprestando dinheiro para a empresa, você passa a ser dono de um pedaço dela. Perceba que aqui o risco é muito maior, porque se você empresta para o governo, que tem um risco muito baixo, aí é o menor risco do país, né? No máximo, se o governo está mal das pernas, ele imprime dinheiro e te paga, você tem muito mais chance aí de receber com uma tranquilidade do que aqui, porque aqui você não está emprestando, você está se tornando dono de um pedaço da empresa. Se essa empresa ir mal das pernas, o seu investimento vai tender a acompanhar. Ok? Então você percebe que na renda variável nos FIIs a mesma coisa. Você tem cotas de um fundo que ele é dono de imóveis. Se os inquilinos não pagam, você vai começar a sofrer com isso, entendeu? É como se você fosse dono de um pedacinho daquele imóvel. Então perceba que a natureza da renda variável é um pouco diferente e logo ela vai acarretar mais risco, né? E é por isso que muita gente tem medo da renda variável. E aí, é muito arriscado? Como funciona, né?
Tudo que você não conhece assusta e tudo no começo parece meio esquisito, a gente fica meio cismado de investir. Mas em investimentos tem uma máxima que quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno também. Não é quanto maior o risco, necessariamente maior o retorno, tá? Porque se fosse assim, era só a pessoa investir na coisa mais arriscada possível, pôr todo o dinheiro dela lá e ela ficava rica. Não é assim que funciona. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno. Então, é por isso que aqui, em ações, você vai ter uma possibilidade muito maior de retorno do que num CDB, por exemplo, ou na poupança, porque lá você tem retornos que eles são limitados. Você tem uma regra do jogo bem definidinha, né? Falando que a poupança vai render 70% da Selic mais TR. Você vai falar que o CDB vai render 100% do CDI, 110% do CDI. Aqui você não tem essa regra, então você não tem essa previsibilidade. Só que, por outro lado, o rendimento também não tem limite, beleza? O rendimento é sem limite. Então, você não tem uma regra que te diz exatamente quanto você vai ganhar, mas, por outro lado, você pode ganhar muito, entendeu? Então, essa é a lógica da renda variável, porque você pensa comigo, pô, se eu falo que a renda variável ela é mais arriscada aí, em regra, né, do que a renda fixa, pô, se o negócio é mais arriscado, qual é o louco que vai investir aqui se ele não tiver um retorno potencialmente maior? Então, se você pensar, faz bastante sentido, né? Você investe em coisas mais arriscadas, que tem aí uma dose de risco maior, porque você vai ter uma possibilidade de retorno também muito maior. É o caso de ações, voltando ao exemplo, né? Você não sabe quanto que você vai ganhar, você não tem uma regra que te diz que você vai ganhar 100% do CDI investindo em ações. Por outro lado, você pode pôr lá R$2.000, investir em ações, e isso no longo prazo virar 4, virar 6, virar 10, virar R$20.000. Não tem nada que possa impedir, não tem um teto para o quanto você pode ganhar aqui. Se você investir numa empresa e ela começar a ter, na verdade, uma empresa com bons fundamentos aí, né? E ela for se tornando mais eficiente cada vez, fazendo mais lucro, indo cada vez melhor, a tendência é que seu investimento acompanhe, que ele se multiplique várias vezes. Não há nenhum impedimento a isso. Tanto que já aconteceu várias vezes com várias ações e isso é corriqueiro, isso acontece com uma certa frequência. Da mesma forma, pode acontecer também da empresa falir e você perder todo o seu dinheiro. Então, é justamente esse risco maior que está aqui na renda variável que permite que você possa ter um retorno também bem maior, ok? Então, se você tem medo aí de investir em renda variável, isso é natural, porque realmente tem um maior risco agregado, comece com pouco, né? Começar com pouco é o melhor remédio para você aprender, para você ganhar segurança e você ir sentindo o terreno aos poucos, vendo como funciona, estudando empresas, estudando fundos de investimento imobiliário, né? Você entender a lógica, como que funciona, você vai mexendo com pouco dinheiro e você considera isso praticamente um curso, né? Um curso prático, na verdade, de renda variável. A melhor forma de aprender é estudando e praticando, porque se você só estudar e não pôr na prática, não vai adiantar, porque você só fica na teoria. Agora, a partir do momento que você põe na prática, você vai ver o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá, e você vai aprendendo. Então, estudo e prática, eles combinados, que vão te deixar um pouco menos receoso aí de investir em renda variável, te dar um pouco mais de segurança. E, claro, não posso deixar de falar, vou fazer um vídeo aqui específico sobre isso, diversificar. Diversificar é essencial. Conforme você vai aumentando aí, eventualmente, seus investimentos em renda variável, é muito arriscado, por exemplo, você ter todo o seu dinheiro em uma ação. Porque se aquela empresa, por um acaso, começar a ter resultados ruins, ela ficar meio ruim, todo o seu dinheiro está nela. Agora, se você tem investimentos de diversos tipos e dentro de renda variável, você tem, por exemplo, em vez de 15 ações,
Pô, se uma empresa aqui for mal, você vai ter outras 14 ali segurando a sua carteira, beleza? Então comece com pouco e conforme vá crescendo aí seus investimentos, diversifique. Diversificar é uma das coisas mais importantes que existem, não só na renda variável, mas na sua carteira de investimentos como um todo, porque isso diminui muito o risco da carteira e diminui bastante os resultados dos nossos erros, porque é normal errar, é normal você fazer uma análise incorreta, de repente uma empresa mesmo que é boa ficar ruim, são coisas que vão acontecer. Mas se você está bem diversificado, com bastante ação, bastante FII, renda fixa, você tem um pouco de cada coisa, uma empresa, duas empresas que ficam ruins, elas não vão ter um impacto na sua carteira, porque as outras vão estar ali segurando, dando bons ganhos, e na somatória você vai ter um rendimento bacana, um rendimento legal, beleza? Esse foi um vídeo de hoje sobre renda variável, dando uma introdução aqui, né, o que é, como que funciona. Espero que o conhecimento tenha sido útil para você. Curta aí, comente aí se ficar alguma dúvida ou tiver alguma sugestão. Compartilha com quem porventura se interessa por esse assunto e não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, beleza? Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.